Então falta agora a gente entender como é feita essa representação dos dados que é utilizada para popular, para instanciar o template HTML. Mas antes disso a gente vai ver como todos esses tipos de arquivo eles são representados e organizados de uma forma adequada. Então, em particular, a gente usa essa ideia de componentes web que eles organizam melhor o código. Então, cada parte da interface gráfica da sua aplicação é organizada num componente que contém uma página HTML ou um template, um arquivo CSS e também um TypeScript, que é onde a gente vai especificar os detalhes da estrutura dos dados, do estado de cada parte da página. Então aqui nesse exemplo específico a gente está ilustrando o que foi adotado para implementar a interface gráfica simples do Teaching Assistant que a gente já ilustrou. Então a gente tem um componente Application que é responsável por mostrar as opções alunos e metas, como se fossem os botões que representam essas opções de alunos e metas e pelo título da página. E dependendo se você escolhe a opção alunos ou metas, então você vai para um componente alunos ou vai para um componente goals, como está ilustrado aí na figura. Cada um desses componentes tem a sua parte do HTML, a sua parte do CSS e o seu TypeScript representando o estado daquela parte da página. Então, se a gente for ver essa primeira página aqui de metas, por exemplo, essa partezinha superior que tem o título Teaching Assistant e os botões alunos e metas é o que é representado pelo componente Application. Então, todo o HTML associado a isso, que é o Header Teaching Assistant, e os dois botões, ele está nesse HTML do componente Application. Também aí a gente tem as informações das cores dos botões, alunos e metas e mais detalhes no CSS dele. E o TypeScript dele é bem simples, porque não tem estado associado a essa parte principal da aplicação. Na parte de baixo, que é onde a gente vê a tabela de metas, aí sim é especificado pelo que está dentro do componente Goals. Então esse HTML que representa essa tabela, que a gente já até mostrou uma parte dele antes, com o cabeçalho da tabela e os TRs e a especificação de cada linha da tabela é especificado pelo HTML que a gente está vendo nesse componente Goals. Do mesmo jeito, detalhes de apresentação sobre fontes e cores, comportamentos associados a quando o mouse está em cima de uma determinada linha da tabela está especificado no CSS de Goals. E o TypeScript de Goals ele representa a estrutura do estado associada a essa parte da interface gráfica, que é um array de alunos já cadastrados. De forma similar para o componente alunos, a gente aqui está vendo essa tela aí que está apresentada. A parte de cima, de novo, está relacionada ao componente application. Agora a parte de baixo está relacionada ao componente students. Dentro do HTML de students, a gente tem toda essa parte do botão adicionar, dos campos de texto e da lista de alunos a ser apresentado. No CSS também a gente tem detalhes sobre fontes e cores e espaçamentos utilizados na tabela ou no botão. E no TypeScript a gente tem a especificação da estrutura do estado associada a essa página daí em particular. Então veja que a gente adotou um único componente para representar tanto essa parte de cima que tem a ver com o cadastro de alunos, quanto a parte de baixo que tem a ver com a lista de alunos. Se por acaso o código associado a essas duas partes da interface começasse a ficar muito grande ou a gente precisasse reusar parte dessa visualização em outras telas do sistema, aí seria interessante quebrar esse componente em dois. Um componente, a parte de cima, que seria de cadastro de alunos, onde a gente teria os 3 campos de texto, o botão adicionar e os 3 rótulos, nome, CPF e e-mail, e a parte de baixo, onde a gente teria esse cabeçalho, nome, CPF e e-mail e as várias linhas da tabela. Mas nesse caso não foi necessário, então a gente deixou um único componente representando todas essas informações. Então, para esse componente em particular, o estado ele consiste de 2 objetos principais. Então, aqui a gente está vendo do lado esquerdo o objeto Students Component, que representa o estado como um todo. E ele tem 2 partes. A primeira que a gente está vendo em cima é o objeto Student, que contém o nome, o CPF e o e-mail, que está no momento sendo digitado pelo usuário.
Então, na medida que o usuário vai digitando nesses campos nome, CPF e e-mail, que a gente vê na parte superior da interface gráfica, esse objeto student que a gente está vendo aí, ele vai sendo atualizado. E na medida que novos alunos vão sendo inseridos, a gente vai atualizando o estado que a gente vê na parte inferior da figura esquerda, que é um array de alunos. Então aí a gente está vendo renderizada na interface gráfica o aluno João e a aluna Maria, porque no array a gente tem um objeto que representa o aluno João e um objeto que representa a aluna Maria. Então o estado desse componente aí, ele guarda as informações que vão ser necessárias para popular, para instanciar o template HTML. E da mesma forma, na medida que a gente vai utilizando essa interface gráfica, digitando nesses campos de texto ou clicando no botão adicionar, a gente vai alterando o estado interno do componente do objeto TypeScript que a gente está vendo aí na figura. Então, de uma forma geral, o que a gente tem é cada componente HTML desse especifica as suas três partes, que é o HTML, o CSS e o TypeScript. O TypeScript especifica a estrutura do estado, né, como ele é inicializado e como ele é mudado por determinadas operações. Esse estado ele é lido na hora que o Angular está processando o template HTML, e ele também é escrito através da interpretação desse template, que na medida que o template for interpretado, está sendo apresentado para o usuário, e o usuário começa a digitar informações, ou clica em botões, ou clica em links, nesse momento o estado vai sendo alterado também para refletir essas mudanças que foram feitas através da interface gráfica. Então aí no meio da figura a gente vê o resultado desse processo de renderização, interpretando tanto o HTML quanto o CSS através da instanciação do template HTML com esses dados que estão representados no estado do componente. O TypeScript também especifica as operações que são invocadas através do HTML quando os botões são clicados ou determinados eventos são capturados, como uma movimentação de mouse, como a gente já ilustrou antes. Então aí a gente está ilustrando três componentes HTML, e esses componentes são agrupados em módulo. Então cada módulo contém um conjunto de componentes, cada componente contém um arquivo HTML, o CSS e o TypeScript. Cada TypeScript desse especifica a estrutura do estado do componente e também métodos que podem ser invocados e eventualmente usar serviços que são especificados por outro tipo de classe, que depois a gente vai ver. Referenciam modelos, como por exemplo objetos da classe aluno, que a gente também omitiu aí por simplicidade.